Em elogio da loucura, Erasmo de Roterdã lança a seta da dúvida assim: haverá no mundo coisa mais doce e preciosa do que a vida? Eu penso que não, mas como disse um outro Erasmo, Carlos, é preciso saber viver. O meu convidado, me parece, é um cara que se dedica a isso, aprender a viver ou aprender a ser ele mesmo. Ele que vai explicar. Na busca, o cara já passou pela filosofia, teatro, TV e agora desbrava conceitos complexos como neuropsicanálise e autoescrita. Ator, roteirista, psicanalista, psicoterapeuta e provocador, Emanuel Aragão, bem-vindo ao Provoca. Adorei, Marcelo. Podemos já... Gostou, Manu? Achei ótimo, fiquei muito feliz. Este daqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais e no app Cultura Play. E você ainda ouve a gente no podcast Provocast, no seu tocador preferido. O Manu, Fala. você tá de livro novo, eu vou mostrar aqui. Olha isso daqui, turma. 10 princípios antes do fim, enunciado para uma vida possível. E eu já vou ter que revelar um segredo aqui. É o primeiro exemplar do livro. Acabou de sair da gráfica, literalmente. Eu peguei no caminho para cá. Que delícia, que coisa. Eu comecei a ler no PDF que a gente recebeu para me preparar para essa conversa. Tô gostando, mano. Você tá inseguro? Muito, claro. Eu tô feliz pra caramba com o livro. Você tá dizendo em geral? Sim, vamos começar pelo livro. Eu tô muito feliz, mas muito inseguro. Eu peguei agora no hotel com a Flor, eu olhei assim, eu fiquei, caramba, e agora? Como é que vai ser? E ela, cara, fique satisfeito. É tipo assim, um bebê. E agora, será que ele vai saber andar? Virei pai, como é que eu faço agora? Nós vamos falar muito dele, mas antes eu quero falar o seguinte. Eu te conheci no palco fazendo Hamlet. Sim. E um Hamlet impressionante ali, uma coisa que me deixou assim... E vejo que você agora está numa busca de ser ou não ser de um outro jeito. Sim. Faz sentido isso? Faz total sentido. Na verdade, o Hamlet, eu falo que ele era como que é a última coisa que eu fiz antes de fazer o que eu faço agora, e ele é a chave para isso, né? O Hamlet que a gente fazia, que chamava Processo de Revelação, ele era uma pesquisa dos afetos do Hamlet, né? Ele era assim, pensando no percurso da peça, o que ele sente, por onde que ele passa. E então tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Uma peça é bom contar aberta, que infelizmente você não vai voltar com essa peça? Eu não tenho condições mais de fazer. Você não tem condições, o quê? Físicas? Também físicas, né? Era muito longa, né? Eram 3 horas de peça, e eu era o dramaturgo e o ator da peça. E, bom, o dramaturgo, primeiro Shakespeare, né? Mas eu fazia uma revisão. Não melhorava os problemas ali e tal, mas... E aí as pessoas, eu ia contando e fazendo, e era um monólogo, e as pessoas podiam perguntar o que elas... Durante a peça, o tempo todo. Então tinha peças que quando ninguém falava nada, a gente levava 2h10, 2h15, por aí. Quando, por exemplo, a gente fez em 30 cidades do país, assim, e várias pessoas viram aquela peça como a primeira peça da vida. Sei. Então as pessoas paravam e falavam, mas peraí, o que é isso? Não entendi. Agora é ele ou não é ele? E aí eu ia explicando o que era, sei lá, personagem, entendeu? E o Hamlet e tal, então já durou 3h30 e tal, então eu não tenho mais condições, e a gente fez 99, a gente nunca fez a 100ª, então eu não tenho condições, eu acho. O Adriano, que é o diretor, você conhece? Adriano Guimarães, algumas vezes ele fala, Manu, vamos fazer mais uma, sabe assim, só mais uma. Eu falo, eu não sei, eu tenho vontade, mas tenho medo de como é que eu lidaria com a coisa, assim. Mas... Eu tenho muita curiosidade de saber por que você não segue a carreira de ator. Porque eu sou péssimo ator, né? Bom, aí... Não, mas é verdade. Eu sou muito ruim, eu só consegui fazer aquilo ali, que era... Aquilo ali, o Hamlet, né? Mas o Hamlet, que era um Hamlet que era eu e o diretor, e eu nunca ensaiei aquela peça, por exemplo. Eu não sei repetir. Isso que você acabou de fazer aqui na cabeça, no seu lugar, eu teria me jogado debaixo da mesa. Como é que ele faz? Como é que ele juntou esses troços e acabou sem errar? Eu não consigo fazer isso. Então, o Hamlet não tinha texto escrito, só os solilóquios dele, e que eram partes difíceis de fazer pra mim, mas fora isso, o roteiro estava todo na minha cabeça. Então, assim como os vídeos no YouTube, é a mesma coisa. Eu não escrevo roteiro de vídeo, eu faço indicações. Mas você atua, Manu.
Eu atuo, mas eu não sei repetir. Então vamos começar do começo. Tá. Como que você se apresenta para quem não sabe quem você é? É uma das minhas maiores dificuldades essa. Vamos lá, por favor. Você está na TV Cultura, quem é você e o que você faz? Hoje em dia eu digo que eu sou youtuber. Gente, então hoje a gente vai falar sobre a vergonha. A vergonha de tudo, até de receber elogio. Essa é uma parada que eu acho muito importante dizer aqui. Vamos lá? Não, eu falo que eu sou psicoterapeuta, se a pessoa precisar de mais chão, eu falo psicanalista, que é mais fácil de entender, porque no fundo eu sou psicanalista, mas eu também não acho que a gente faça psicanálise ainda hoje em dia, mas essa é uma discussão mais polêmica, que a gente não precisa entrar nela agora, de cara. Mas então eu falo psicoterapeuta. Mas você é psicoterapeuta. Sou. Eu trabalho dentro dos paradigmas da neuropsicanálise, né? Quando a gente conversa com alguém na clínica e essa pessoa nos diz coisas, isso ajuda a descobrir coisas sobre o cérebro, e quando a gente olha um cérebro, isso ajuda a descobrir coisas sobre o que essa pessoa está sentindo. E para fazer o que importa, identificar o quê? Por que você vai procurar alguém? Por que você vai procurar um terapeuta? Você está com uma crise, você está com uma questão. Alguma coisa está doendo, está ruim, alguma coisa. Então, é. se a gente sofre por alguma experiência afetiva de alguma ordem. Isso. E aí tentar entender que caminhos melhores ela poderia achar a partir daí. Por que ela está sofrendo disso dessa forma, né? E aí a neuropsicanálise vai se amparar num ramo específico da neurociência que se chama neurociência afetiva. A neurociência afetiva estuda os afetos. O que são os afetos? Qualquer experiência de afetação. Qualquer experiência que a gente vai chamar... Qualquer coisa que te mexe, faça sentir. Exatamente. E hoje nós estamos com dificuldade de identificar mais isso, o sentir? Acho que sim, porque acho que a gente não tem espaço para nenhum afeto negativo, basicamente, né, na vida, na nossa vida. Por quê? Porque gasta tempo, né? De modo geral, se a gente pudesse, a gente evitaria sentir, em geral, né? Porque fica tudo mais rápido, sem precisar sentir. Mas sentir coisas negativas, coisas ruins, é pior ainda, né? A ideia de depressão é um desvio, você fica menos produtivo. Mas voltando na ideia da neuropsicanálise, para entender como é que isso se relaciona com a neurociência afetiva. A base da noção toda, a mais importante de entender, é a noção de homeostase. Homeostase é uma zona de equilíbrio do organismo. É o que faz esse organismo, tipo você aí, se manter funcionando. Onde está tudo fluindo, rolando. Você tem uma série de zonas previstas nas quais você tem que estar. E eu também, todo mundo, para que a gente continue sendo a gente diferente do fora. Então, né, eu sou eu que não sou fora, o ambiente, né? Então a gente tem várias homeostases. E aí, a ideia, por exemplo, fome é um fácil de pensar. A gente tem essa regulação energética acontecendo. A gente vai quebrando o glicogênio do fígado, nos músculos, ou triglicerídeos na tecido adiposo e tal para manter a energia rolando lá dentro. Mas e tudo bem, isso é uma regulação homeostática autônoma. Ela é vegetativa, ela vai funcionando sem você precisar fazer nada e nem sentir, você não sente nada. Nem pensar também. Não pensa, não sente, não nada. Tá rolando, né? Chega uma hora que isso não dá conta, né? Que dá ruim. Você falou, opa, tô com fome. Tô com fome. Você sente um negócio. Isso é um afeto, fome. É um afeto negativo, fome, que é uma indicação de que alguma coisa você vai ter que fazer para resolver aquele negócio. Você vai ter que se movimentar. Você vai ter que fazer um trabalho no mundo, trabalho no sentido físico, de novo, trabalho no mundo para resolver aquele negócio. Quando você consegue resolver esse desvio, você sente uma outra coisa, positiva. Satisfação. Satisfação. Exatamente. Uma recompensa, satisfação específica que é ligada à saciedade, à fome. Então, fome é de um jeito, sede é de outro jeito, sono é de outro jeito, só para ir nesses mais fáceis, assim, né? Então, o desvio da homeostase causa a experiência afetiva. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. Até agora, a gente está falando da necessidade de identificar o que você sente. O que você sente. O que acontece quando você não identifica? Se você não identifica que você está com fome, você morre. Né? Se você não identifica, você não come. E se você não identifica se você está triste? Então, aí esses são os afetos fisiológicos básicos, fome, sono, tarará, beleza? Aí, evolutivamente, uns 500 milhões de anos atrás, a gente começou a desenvolver uns outros afetos mais específicos, estranhos, que tem a ver com a relação com as pessoas. Que são vantagens evolutivas, por exemplo, triste, né? Depressão e tal. O que acontece com os mamíferos
é que os filhotinhos de mamífero especialmente, mas os adultos também, quando eles se separam das mães, eles sentem um negócio terrível, uma dor no peito, uma sensação de morte, que a gente chama no campo humano de pânico. Esse desespero específico, né? De desamparo. Ligado ao desamparo, de modo geral. Mas esse desespero específico aí, que é causado por um tipo específico de opioide, chamado opioide kappa, é uma dor muito específica, dor no peito, se você já teve ataque de pânico. Científica mesmo. Um negócio... Uma coisa mensurável. É uma coisa que acontece no corpo, de fato, mas que você experimenta e que a gente chama de ataque de pânico. Eu já tive ataque de pânico, dor no peito, vai parar no hospital, achando que está infartando, aquela coisa toda. Comigo já aconteceu várias vezes. Sim. Tá. Essa dor aí específica, ela tá ligada a essa separação. Tá. Se você não consegue se reconciliar ou se reconectar com a sua figura de amparo, de conexão, o seu sistema de busca, isso é maravilhoso, todo filhote de todo mamífero grita nesse momento, vocaliza. Solta um ruído. Um ruído específico de cada espécie, que tem uma frequência em cada espécie. Olha é muito legal. E a gente você já viu o bebê separado da mãe, sabe como é que acontece. Tá. Se ninguém chega, esse filhotinho desliga esse negócio. Isso é o desvio da homeostase, tá? Só para constar. Se ninguém chega, ele desliga. Ele desliga. O sistema de busca, que é impulsionado pela dopamina dele ali, desliga. Ele para de gritar, ele fica quietinho, paradinho, e não se mexe mais, e ele se entristece. Ele passa do desespero para a desesperança. Isso aqui é a depressão, no modelo estereotípico da natureza. Sim. Se você não tem condições de identificar que troço foi esse que causou isso, você acha que tem só alguma coisa de errado com você. Que é com você. Cara, tô sentindo um negócio estranho aqui, tô meio sem vontade de acordar, de viver, vou tomar um remédio. Sim. E tudo bem, tomar remédio não é esse o ponto, mas o ponto é que, tomando remédio ou não, se a gente entende que houve uma ruptura aí, alguma, que no caso humano é exponencialmente mais complexa do que um filhote separado da mãe de leão, ou sei lá o quê, se a gente não entende que isso aconteceu, a gente tem pouquíssima chance de resolver isso. Né? E no nosso mundo de hoje, a depressão tem muito pouco lugar para existir porque ela não gera grana, ou gera para os laboratórios, mas não gera para o sistema de trabalho. Né? Você não produz, né? As pessoas param de trabalhar. E o burnout, por exemplo, são essas coisas da moda, que é as coisas atuais. Então, o que a gente faz na neuropsicanálise é identificar essa cadeia, formular uma hipótese e tentar entender, cara, essa pessoa está sofrendo disso. Vamos ver por que ela está sofrendo disso. Está se praticando menos sexo? Eu acho que sim. Eu acho que também tem a ver com a falta de tempo, né? De tempo? Pra transar, né? O sexo não é produtivo, mas gente... ou enfim, tende a não ser produtivo. Mas tem gente que tem muito tempo e mesmo assim não se interessa. Bom, pode ser. Eu acho que tem. A adolescência é um negócio... Eu não sou especialista em adolescência, ainda bem, porque seria um trabalho mais complexo. Mas eu acho que tem. E você sabe, a gente já teve essa discussão milhares de vezes, mas a presença do celular na vida das pessoas, especialmente dos adolescentes, é uma cagada monstruosa, assim. Por quê? Por quê? Porque o celular ele é uma espécie de produção de vínculo, né, de conexão, mas ele não faz isso, né? Para fazer conexão a gente precisa ter toque e olho. Objetivamente falando, tem uma coisa que chama muopioide e uma coisa que chama ocitocina, que não acontece no celular. Então, você vai para lá em busca de uma conexão que não ocorre. Ele promete, inclusive. Promete entregar um negócio que ele não entrega ele produz uma outra situação de satisfação, vamos dizer assim, que não satisfaz aquilo que você foi buscar ou que causa uma posição compulsiva. Você busca que nem cachaça, chocolate e tal. Você vai buscando uma coisa que não tem fim. Você não vai achar. Você não se satisfaz. Compulsão alimentar é parecido com celular. Cigarro, álcool, qualquer droga, né? Mas então o que o celular faz, nesse sentido ele é compulsivo, é que ele não entrega aquilo que a gente foi buscar nele. E aí, isso causa uma posição de ansiedade, de busca, de compulsão. E pra gente transar, a gente tem que estar relaxado. Isso é uma coisa também. A gente tem que estar minimamente acolhido, não ameaçado. Se a gente tem um desvio homeostático da necessidade de fugir do medo, a gente não transa. É mais difícil, né? Então você tá ameaçado com como é que você tá sendo visto, o que estão achando de mim, como é que tá aqui, tarará, nas redes. Não rola. Não vai transar. Já tô me declarando, já tô te preparando também para o que a gente vai viver. Porque se tem uma coisa que eu te prometo, é que depois que tu me conhecer, tu não vai querer desconhecer e o nosso futuro a gente já vai começar a desenvolver. Bruno Silva, psicanálise ainda é coisa de rico?
Acho que sim, de modo geral, eu acho que tem um monte de gente tentando fazer clínicas em outros modelos, clínicas sociais super interessantes, tentando... Mais acessíveis. Acessíveis de verdade, gratuitas e tal, tentando usar os paradigmas da psicanálise e não o dispositivo da psicanálise, o dispositivo clínico da psicanálise, estrito senso, que são super interessantes. Mas acho que na média, o que eu faço, sim. Eu vou falando do que, né? Sim. Mas aí, então, eu penso que o YouTube é um jeito de viabilizar alguma coisa, a autoescrita é outro jeito, mas acho que, então, tem gente tentando romper esse negócio, mas, né, a galera tem que trabalhar, vai fazer a terapia, fazer a análise, que negócio é esse? Tem que pagar as contas, né? No próximo bloco, vocês viram que a consulta está muito intensa aqui. Nós vamos tentar entender melhor a busca do ser ou não ser do meu convidado, Emanuel Aragão, guiados por algumas pistas desse livro recente dele, 10 Princípios Antes do Fim. Até logo. O samurai Paulo Leminski tinha uma lâmina afiada. Ele dizia assim: não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. O livro mais recente do meu convidado, Emanuel Aragão, me lembrou esse poema: a vida é o que é e só tem um sentido, para frente. E o Manu explica esse título, olha aqui: 10 princípios antes do fim, enunciado para uma vida possível. E a vida impossível? A gente não tem que sonhar. Essa não dá, né? Mas essa vida possível aí é a vida que a gente consegue ter nesse sentido. Que isso pode ser uma vida impossível, que você tiver a fim de ter, mas no fundo você vai conseguir ter a vida que der para ter, né? Como saber a vida que dá para ter? Testando, né? Testando, então, reconhecendo o que a gente precisa, parece precisar, e o que a gente consegue ter no ambiente que a gente está. Em que medida que dá para negociar e que dá para aceitar o que está rolando, em que medida que dá para falar, não, para mim chega, eu vou para um outro lugar, vou tentar em outro ambiente. A neurociência afetiva vai determinar 7 necessidades emocionais básicas. 7? 7. Eu posso listar que Cara, já por fica... favor. Vamos lá. Tem 3 mais fáceis de entender, muito próximas da experiência, que todo mundo escuta e fala, saquei. A primeira eu chamo de necessidade de fugir. Necessidade de fugir. Tá. Medo, ansiedade, tá ligado a isso. Tem alguma ameaça e você sente uma elevação de tensão que você tem que fugir daí ou se esconder ou se proteger. Tá. Se é um objeto específico que você consegue identificar, a gente tende a chamar de medo. Se é difuso ou está no futuro, a gente tende a chamar de ansiedade. Tá. Necessidade de fugir. Se afastar do objeto que causa aquilo. O problema é quando você quer fugir da sua mãe, quando você quer fugir da sua esposa, quando você quer... Bom, aí então a gente tem conflitos. Fugir de você. Fugir de você é o mais difícil. Fugir dos próprios pensamentos, fugir dos próprios desejos. E aí? E aí não tem como, né? Então por isso que a gente fala, vamos reconhecer esse troço, integrar e aceitar. Não precisa fazer o que você está pensando, mas você pode ter que poder pensar. Mas fugir é uma simples. Tá. Necessidade de brigar, né? Você tem qualquer necessidade, você quer estar com fome, vai? E algum outro sujeito se coloca entre você e o seu troço, o seu objeto de satisfação. Sim. Qualquer coisa que se coloca entre a gente e um objeto de satisfação nos causa raiva. E a resposta, isso é um desvio homeostático, entendeu? Aquele negócio, aquele calor. Trânsito, na hora que tem um carro que trânsito é o tá melhor te exemplo, interrompendo ali. E por que no trânsito a gente tem tanta raiva e na vida a pé menos? Porque no trânsito a gente está protegido pelas máquinas. Então a gente tem menos medo de brigar no trânsito. Então a gente está impulsionado pela busca, ligado no motor do carro e protegido, então você pode xingar e tal, blá, 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 mas se você tromba com alguém na rua, sua tendência é brigar com essa pessoa. Se você descer do carro, você fica muito outra pessoa. Exatamente. Mas esse desvio homeostático, isso é muito legal, porque uma coisa é o desvio e o afeto que é causado pelo desvio. Outra coisa é a resposta instintiva. A resposta instintiva do necessidade de fugir, né? Se proteger e tal. Dessa coisa aí que é a raiva, é o ataque, né? Aí uma terceira simples, que você vai gostar, imagino, é a necessidade que eu chamo, o criador lá desse negócio, que é o Panksepp, já morreu, mas o Jaak Panksepp chamava de lust.
luxúria. Mas eu chamo de necessidade de gozar. Eu acho que é mais Mas por simples. que você está falando que eu vou gostar? Porque quando o assunto entra no sexo, eu sinto que ficava uma esperança na humanidade. Eu tenho 2 grandes amigos, um careca e um comprido. Eles são legais comigo. Não, como é que é esse final? Como é que é o final? Faltou uma rima. Faltou uma rima. Faltou uma rima porque acabou a sua inteligência, mas eu fiquei comovido. Comovido! Eu fiquei comovido. Rafinha. Então, essa também é simples, é o tesão. Isso. Tesão. Então, é um desvio homeostático, tesão. Só que é um desvio homeostático que é... saudável. Até certo ponto, se você consegue ponto, satisfazer, claro. saudável. Claro. Mas ele é muito mediado pela dopamina, então ele é um pouco mais positivo. Você está assim em busca e tal. Mas se você não consegue satisfazer, aquilo vai acumulando, ou deveria pelo menos, e vira um problema. Sim. E ele é muito ocasionado por estímulos. Visuais, depende da espécie, mas a gente muito visual. Tá. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão e eu... Como assim, a gente? Então essas são 3. A outra é o panic grief, como chama o Punxsutawney, porque eu chamo de necessidade de ser amado, que tem essa é a dor da separação. Né, do abandono, como a gente vai chamar. Fulano foi embora, vai morrer e tal, não sei o que. Essa impressão de morte, né? Que a gente também, às vezes, chama de ansiedade. Mas essa ansiedade é muito diferente da ansiedade ligada ao medo, a essa necessidade de fugir. A ansiedade que está ligada ao pânico tem por resolução se aproximar do objeto. Isso é muito importante de entender. A ansiedade ligada ao medo tem por resolução se afastar do objeto. E a necessidade de cuidar é outra, que é mais fácil de pensar na mãe e o bebê, mas pode ser o pai e o bebê, ou você e o amigo, ou você e sua mãe, ou seu pai que você quer cuidar, e por aí vai. Então, aí a gente tem 5. Aí a gente tem essa que é assim, controversa, que é a dominância, que é super importante, na verdade. Hierarquia, quem fica por cima, quem vai estabelecer quem, poder. Quem está no comando, no controle. Quem manda aqui. E que tem por resposta, isso é muito inteligente da natureza, que tem por resposta instintiva, por solução, o brincar. Então, o brincar surge como uma solução para que a dominância não vire guerra, sempre. Então, a gente brinca. A gente brinca a dominância. Brinca a dominância. A gente brinca a dominância. Tem 2 condições básicas para você brincar a dominância. Uma é uma regra chamada 60-40, que é quem ganha não pode ganhar sempre, só pode ganhar 60% das vezes, e quem perde não pode perder sempre, só pode perder 40% das vezes. Senão quem perde para de brincar e quem ganha fica sem graça. Para manter o jogo, o fluxo. E a outra condição é o como se fosse, é o as ifness, não pode ser de verdade. Brincar de médico, brincar de sexo, não pode ser sexo de verdade. Mas brincar pode. Brincar pode. Então, nesse sentido, você brinca de violência, você brinca de medo, você brinca de ameaçar, você brinca de humilhar, mas você não pode, de fato, fazer isso. Então, a natureza, para proteger o vínculo, achou esse jeito de articular a dominância com brincar. Essas que eu falei até agora, a gente divide com todos os mamíferos, os humanos e os outros mamíferos todos. A última é a mais antiga, a gente divide com os répteis, todo mundo, que é a necessidade de buscar. É o seeking system pro Punxsutawney, né? Que é mediado pela dopamina, e ao contrário das outras, a homeostase dela não é um retorno, a homeostase dela é ativa. Você vai buscar o quê? Qualquer coisa. Então é a curiosidade, é o interesse, é o apetite, é uma expectativa positiva em relação à realidade. É assim, cara, vai rolar. E o seeking é muito legal porque quando tem uma outra necessidade em desvio, homeostáticos, precisando ser satisfeita, ela vira o motor para essa busca. Então você busca abrigo, você busca sexo, você busca briga, você busca qualquer coisa. Quando não tem, ou você busca água, ou você busca alimento, né? Ela é o motor para isso. Quando você não tem uma outra necessidade de desvio, você busca. Você busca, você anda por aí, você olha, você vê o mundo. Você está vivo, né? Nesse sentido, o animal satisfeito, ele não dorme, ele busca. Quando ele está satisfeito das outras coisas, ele está buscando, ele passa a buscar. E a inveja, que você falou que tinha um papel importantíssimo. A inveja está ligada à dominância, né? Quem é melhor que quem. Só que a inveja, ao contrário de dominâncias em geral, a inveja é uma disputa de dominância com o seu próximo. Com aquele que está no mesmo lugar que você. Então você tem inveja daquele que você deveria amar. Você tem inveja do seu irmão.
E aí Sim. isso é uma cagada. Que é diferente do ciúme, por exemplo. O ciúmes tem ciúme daquele outro lá, que tá se metendo aqui no A campo inveja amoroso. você quer o lugar, aquele lugar. A inveja técnica, isso seria cobiça, né? A inveja, tecnicamente, você não quer que o outro tenha, vamos dizer assim. Você não quer que o outro tenha, é pior. Porque a inveja diz que esse outro tem uma condição que você não tem, que seria essa condição que te faria ser amado. Entendeu? Assim, Ou seja, a inveja tem a ver com amor. para mim, tudo tem a ver com amor. No final das contas, tudo isso na nossa vida vai se articular com como é que eu faço para ser amado. Né? No fim, na nossa vida subjetiva, é assim, eu quero ser melhor para ser amado, eu quero ser mais legal para ser amado, eu quero ser um monte, eu chamo o ideal do eu na psicanálise, né? Quem eu tenho que ser para ser amado. Tem quem fale bem, tem quem fale mal. E tem eu, que não ligo. Eu tô nem aí. Elô Miranda Andrade. Manu, fala sobre a função do erotismo e quando ele se transforma no indivíduo. Se a gente pensar no erotismo ligado à necessidade sexual, especialmente, a posição da neuropsicanálise é muito diferente da do Freud, nesse sentido. Pro Freud, tudo era meio sexo, né? Assim, na neuropsicanálise, isso é uma das coisas, mas ela vem de fábrica. A gente nasce com ela. Então, crianças têm pulsão erótica, vamos dizer assim, sexual, que vai variando ao longo da vida. No primeiríssimo momento, ela não é tão forte, então mamar e tal, isso não está tão intenso, mas logo ali na frente já começa a ficar mais intenso, na infância mesmo, e depois a gente tem esse tal do período de latência, que essa coisa tecnicamente, teoricamente dá uma acalmada, e na puberdade ela retorna com força total, né? Por conta do cenário hormonal, da saída teoricamente, da saída do campo de vínculo inicial, então você já pode pesquisar outras coisas, porque lá você não podia, lá você teve essa primeira aparição ali, e aí o pessoal falou, não, aqui não, mamãe não, papai segura não, aí. segura a onda. E aí você faz essa repressão, teoricamente, e depois isso retorna. Retorna junto com hormônios a mil. Em função deles também, né? Então, e aí é o caos. E por isso que a adolescência também é tão conturbada, porque você passou a infância inteira dando um jeito de integrar o bagulho inteiro. Sabe? Cara, acho que eu mais ou menos me virei. Beleza, tá ruim, mas vou seguir. Aí chega na adolescência, aí fala, agora toma essa aqui, se vira. E aí fica muito complicado. Shit. Raindrops keep falling on my head. No livro, você fala que era uma criança que quebrava as coisas, ficava com raiva. Eu era muito raivoso. O que você aprendeu olhando para essa raiva? É engraçado, né? Eu tinha muita raiva de não estar sendo respeitado, sabe? De não estar sendo considerado. Em casa? Em casa, O que não faz sentido, mas, quer dizer, faz, óbvio, pra criança fazia. Então eu chorava em frente ao espelho, sabe? Criancinha, eu chorava e falava, olha o que vocês estão fazendo comigo! E eu quebrava as coisas, assim, Você cara. falava pra você. Pro espelho, pra que ele soubesse, né, a entidade super-egóica. E, enfim, então também por isso que eu fui fazer análise muito cedo, eu acho. Mas o que eu sei sobre a raiva é que a gente precisa conseguir reconhecer a raiva, né? A raiva é danada, porque a gente não pode atuar a raiva como ela vem, via de regra, mas a gente não pode se livrar da raiva também, ela é fundamental para ignorar, né? Não pode. Você tem que estabelecer limites de alguma forma para ela, negociar com ela, pensar assim, vinganças e tal, elocubrar, mas se livrar dela não faz sentido. Então, num campo adulto, quanto que a gente consegue falar, cara, isso que você fez me deixou muito frustrado. E não quer dizer que isso é fundamental a outra pessoa que esteja querendo te sacanear. Quer dizer que ela te sacaneou, mesmo sem saber várias vezes. Mas o que a gente acha num campo persecutório é que se eu sinto raiva é porque o outro quer me fuder, mas isso não tá dado. E se você não falar, provavelmente ele não vai saber. Não vai saber Muitas e isso vezes vai escapar em algum momento de você. Você vai descontar aquilo, você vai agredir de volta. Então a raiva é um negócio que a gente, especialmente no masculino, não sei se é uma conversa que a gente precisa entrar nela, mas em função de uma série de mediações culturais e bioquímicas, a raiva é danada. Então, não que mulheres não tenham raiva, óbvio que elas têm, mas isso... Não é bom entrar nessa conversa da masculinidade, porque eu vejo muito hoje raiva e violência, inclusive, que eu olho e falo,
o que está acontecendo com esse cara, né? Uhum. Você sabe me dizer, tem uma coisa de querer reafirmar uma masculinidade? Tem uma humilhação, né? Eu acho. Eu acho que a gente está, todo mundo um pouco, nesse nosso sistema social, um pouco humilhado, ou muito, né? Humilhado. A gente trabalha muito, ganha muito pouco, não tem nenhum reconhecimento, tem muito pouco amor, tem muito pouco cuidado, então o que sobra é a raiva, né? E no caso do homem? Então, no caso do homem, e aí essa conversa é muito delicada e eu tento evitar ela porque eu sei que eu acabo brigando com os dois lados do pessoal que eu gosto. Mas no caso do homem, a gente pode chamar de machismo estrutural, ou a gente pode chamar de testosterona, EO, essas coisas não são excludentes, esse que é o lance da neuropsicanálise. Mas no caso do homem, tem uma ideia de uma posição de dominância muito mais estanque, de muito menos capacidade de alternar posições, de muito menos consciência de que ele pode quebrar, de que ele pode falhar, de que ele ainda faz parte do corpo social se ele falhar. Então, esse cara entende que ele em falha é dispensável. Então, quando ele percebe a falha, ele se apavora com a falha e reage com agressividade. Então, o desenho é mais ou menos isso. Uma agressividade que não tem nenhuma relação com um encaminhamento de soluções. Não tem. É uma endereçamento até para ele próprio. Até para ele próprio. E aí é foda, porque ele não como ele não consegue reconhecer a própria fragilidade dele ali, a falha dele, ele tem muita dificuldade de ver a do outro também, né? Quando ele vê o outro frágil, ele lembra do que ele não quer reconhecer e ele agride o outro. A mulher, o filho, o que seja. E como sair disso? A pergunta que eu faço todos os dias, 10 vezes por dia é: por que você acha que está se sentindo assim? De onde você acha que veio isso? Como é que você se sentiu nessa hora? Porque a pessoa fala, não, aconteceu tal coisa, tal. Homens, né? Atender homens é muito diferente de atender mulheres, na média, né? É muito engraçado também. Porque homens falam, não, aí meu irmão me disse tal coisa e tal, blá, 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 e me falou tal coisa, não sei o quê, e foi isso. E foi isso. E aí eu falo, mas e aí, como é que você se sentiu? Ah, não, normal. Não foi legal, mas normal. Aí você fala, não, veja, me parece que você está trazendo isso, que você deve ter se incomodado. Aí o cara, talvez um pouco, mas você vai indo assim. O que é isso? Você não queria falar de sentimento? Eu não queria reconhecer que ele tem essa fragilidade aí, que ele sente medo, que ele se sente humilhado, que ele se sente menor, que ele, né, que nada disso. Né? Mas mulheres, na média, tudo é um espectro complexo, mas mulheres na média têm mais condição de falar, cara, foi muito ruim, doeu, e chorar e tal, e coisa. Então, é um trabalho um pouco mais fácil, em geral. Com um homem, você fica ali tentando falar, olha, tudo bem sentir, tudo bem sentir, tudo bem sentir. Não é fácil. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things are... Pessoal, vocês estão percebendo que o meu convidado, Emanuel Aragão, ele tem um superávit de análise. Isso vem de algum lugar, tá? Eu estou falando aqui de pais, amigos, irmãos, filhos. Ele tem uma rede, além de falar de uma certa Maria Flor, que nós vamos entender melhor desse ecossistema. Ela deve estar super brava que a gente falou pouco dela. É verdade, é bom que você falou. Até mais, Maria Flor, já vamos falar de você. Em sua tese de doutorado, a psicanalista Regina Maria Hort de Aragão fala de como a presença e a ausência da mãe afetam o desenvolvimento do bebê. Na dedicatória, a doutora escreve: aos meus filhos, que mantiveram sempre presente a atenção e o cuidado e o interesse pelo trabalho que eu realizava. Vocês já imaginaram o que é ter uma mãe psicanalista? Não precisa imaginar, eu vou perguntar ao filho da doutora Regina. E aí, Manu? Cara, essa dedicatória é maravilhosa, né? Aos meus filhos que mantiveram a atenção ao trabalho que eu realizava. É muita análise que a pessoa tem que fazer para lidar com essa dedicatória da mãe, né? E é muita análise que a pessoa vai ter que fazer com a dedicatória que o Manu fez no seu livro, 10 princípios antes do fim, que nós estamos comentando aqui, que ele dedica ao seu filho Martim. Sim. E aí, o que aconteceu com essa dedicatória? Não, e é o problema... bom, a Flor, você conhece a Maria Flor e tal, né? Ela é uma pessoa que declara os afetos dela com facilidade, o que é maravilhoso, né? Porque a gente já pode começar a tentar resolver.
Mas ela ficou muito frustrada, que não estava dedicado a ela, mas disse que estava frustrada porque não estava dedicado ao Vicente, entendeu? E aí, no primeiro momento. Jogou o Vicente no meio. Jogou o Vicente no meio. E aí eu tô encomendado de fazer um livro pro Vicente. Já tô pensando aí como é que eu tenho que fazer isso. Mas ela ficou chateada porque o livro dela tá dedicado a mim, mas que foi uma jogada mercadológica, porque era um livro sobre amor. Homeostase. É, homeostase. Mas era isso. O Martim é o personagem do livro fundamental. O livro tem 3 personagens. Fale quem é o Martim. Martim é meu filho mais velho. Você conhece bem o Martim. Sim. Ele é um cara muito legal, muito espirituoso, inteligente, sensível. Sim. E o livro tem 3 personagens fundamentais, básicos. Tem outros, mas são meu pai, eu e o Martim. Então, meu pai, eu já dediquei o meu primeiro livro a ele e ele já não está aqui há muito tempo, então acho que não fazia mais sentido. E pro Martim eu achei que era justo dedicar a ele o livro. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30. Longos anos em busca de paz. Como que é nascer numa família de cabeçudos, de intelectuais, assim, né? O seu pai, antropólogo, sua mãe, psicanalista. Era muito difícil, e eu acho que parte da minha insegurança tem a ver com isso. Era muito... Eu sou o filho mais novo, né? Então eu era muito café com leite, sabe? Sim. Muito mesmo, assim. Então eu era, que fofinho, um anelzinho e tal, coisa. E eu me sinto assim até hoje, de certa forma. De certa forma eu tô aqui, mas tô pensando, cara, mas eles continuam me achando aqui. Então, meu pai já morreu há 20 anos e eu continuo. Mas é engraçado. Mas você consegue falar disso. Consigo, claro. Não, mas essa é a diferença, não só falando de você, mas de qualquer pessoa que consiga falar. Ajuda muito, né? Conseguir. Não resolve, mas ajuda muito poder falar. Isso. Guardar o negócio. Quando eu falo e você me acolhe, a chave é um pouco essa. Eu falo aqui e eu percebo que você não foi embora porque eu falei, não fiquei abandonado porque eu dividi minha falha, eu falo, melhorou. Pô, tô melhores aqui, condições. até aqui estamos juntos. Lembra do cuidar? Isso. É um pouco isso. Então você pode falar e tal, isso funciona. Mas era muito difícil. E os almoços eram aquelas discussões, assim, se o Levi-Strauss fazia mais sentido que o Freud, sabe? Então, não era só isso, óbvio que não. Tinha outras coisas também. Meu pai, além de antropólogo, era um cara que tinha uma história lá, um cara criado no Pantanal, sabe? Um cara muito antigo. Era antropólogo, mas era também... Luiz Tarley de Aragão. E, então, ele era um cara também muito específico, assim, da estrutura dele. E, enfim, tem outras coisas muito... E com uma atuação política, né? Ele chegou a... Ele foi exilado. Sim. Meus pais tiveram exilados por 10 anos. Meu irmão nasceu nessa época em Paris. E, sim... No exílio. No exílio. E como pra mim, quando eu nasci, esse negócio já não estava rolando, eu falo assim, meio assim, mas sim, no exílio. Sim, nasceram no exílio, você nasceu, como você diz, já café com leite de volta ao Brasil. Em Brasília. Em Brasília, mas ainda numa época, né? Aliás, até agora nós estamos neste... Vai e não vai, né? Neste fluxo aí, nesse vapor e tal. O que você mais gosta de fazer? E, gente... Se tem que fazer, eu já não gosto. Carolina Garcia, se reinventar é muito difícil quando crescemos com várias crenças. Qual foi o seu caminho para isso? Dar errado. Quando dei errado... Quando que foi? Várias vezes, mas assim... Teve um momento... O primeiro momento de dar errado foi... Eu me formei em filosofia, meu pai tinha acabado de morrer. Eu escrevi minha monografia, ele tinha acabado de morrer, eu queria fugir de Brasília, então deu muito errado aquele momento da vida. E aí eu fui pro teatro, né? Tudo isso aconteceu, me mudei, muitos pânicos e dissociações, psicicamente eu fiquei muito cagado por muitos anos, ou alguns anos pelo menos. E aí consegui me estruturar e fui pro teatro, roteiro, tarará, tarará. E aí deu errado de novo no sentido de que eu virei pai. Quer dizer, que não é dar errado em si, mas que eu tinha que pagar contas. Sim. E aí a coisa, de novo, eu parei e falei, eu não posso ficar aqui fazendo teatro. Eu tenho um problema sério aqui que eu tenho que achar uma outra maneira de sobreviver, de fazer as coisas.
E aí, nesse sentido, eu comecei a pensar sobre a possibilidade de clinicar e o que poderia vir daí, autoescrita e tal, que foi fazer algo. Eu pensei assim, o que eu posso fazer que alguém possa precisar? Ao contrário do teatro, que ninguém precisa, em última análise, ou não sabe que precisa, pelo menos. Cuidado com o que você está falando. Eu sei, mas eu estou provocando, né? Não é essa a ideia do negócio. Mas, enfim. Vai fundo. O negócio do teatro... Só quero lembrar que tem uma pessoa assistindo esse programa que nós não falamos o nome dela ainda. Mas vamos falar, então. Eu sei que eu vou ter esse problema. Tá com você aí. Você já não dedicou o livro a ela. Pois é. Mas, enfim, a coisa das artes, ninguém sabe que precisa de arte. A gente não se dá conta que precisa de arte. Mas as pessoas se dão conta que precisam de ajuda, concretamente. Então eu falei, tá, isso aqui eu posso conseguir fazer. Eu nunca parei... a minha monografia lá, eu usava o Freud como referência já. O Freud em 2001, né? A minha bibliografia tinha o Freud lá já. E eu continuei estudando psicanálise. Mas eu fui estudar de verdade depois que eu falei, isso aqui deu errado. Eu não vou conseguir mais fazer isso que eu estou fazendo. Na verdade, depois do teatro teve o roteiro, eu fui escrever roteiro de TV e coisa. Não, de TV não, porque ele vai falando, não, foi de TV, a televisão é um lugar muito legal. Não, eu sei disso, estamos aqui, mas eu estou falando... Mas você escreveu muito bem para a televisão. Sim. E não quis avançar, por quê? Pois é, então, eu escrevi, a última coisa que eu escrevi de roteiro, nesse sentido comercial, foi o Minha Vida em Marte, que era o filme do Paulo Gustavo e Mônica Martelli e tal. E foi legal, mas as exigências da máquina, do entretenimento e coisas e tal, muito embora eu conseguisse, de alguma forma, lidar com isso, e isso tinha a ver com dinheiro, eram muito deletérias para a minha subjetividade. E aí eu falei, cara, chega disso aqui, eu vou fazer outra coisa. Essa Times Square. Vamos barrar em alguém e pedir sorry? Vamos! I'm sorry! Aníbal, não olha, tá? Mas tem um cara ali super interessante. Peraí. Gente, muito gato. A TV te traumatizou porque você pode vir sem medo. Você poderia ser um galã de um remake desses agora. Não poderia, Marcelo. Poderia. Não poderia. Te garanto. Eu te garanto que As pessoas que estão vendo, aposto que estão concordando comigo. Não, porque eu não sei fazer aquilo. Eu não sei fazer. Eu já tentei, já não passei muitos testes. Não vai. A hora que a pessoa fala, faz tal coisa, eu falo, mas não dá pra mim. Você quer falar de algum teste? Alguém que te reprovou? Não quero. Mas o único teste no qual eu passei foi a Maria Flor que me aprovou. Olha aí. Na vida. Olha aí. O único teste que eu passei na vida como ator foi para fazer a série com ela. Ela fez o teste, ela me aprovou, enfim. E ela assim te aprovou, eu diria, com uma nota alta, né? Porque vocês estão... Mas nessa época não. Mas foi, sim, depois sim. Mas... Há quanto tempo que vocês estão juntos? Nós temos que falar desta mulher antes que nós dois sejamos demitidos. Sim, a gente tá junto, vai fazer, como é que é? Casado desde 2017... Se errar agora, tá frito. Não, 9 anos. Vai fazer 9 anos. Muito bem. E eu imagino que uma atriz como a Maria Flor e um psicoterapeuta, ator, filósofo, ADR, é tipo assim... O nosso canal era isso, né? Era basicamente capitalizar em cima da DR. Quer começar? Esse vídeo é um vídeo que a gente vai ter que contar uma pequena história. Você não vai fazer aquele negócio que você faz sempre? O quê? Desculpa te interromper. A gente brigou. Lembra? Faz tempo que a gente não faz. Né? A gente brigou. A gente aprendia muito. Era o nosso momento de conversa. De verdade? Vezes. De verdade. A gente não roteirizava nada. Liga a câmera e vamos... A gente tá com essa questão. Tem essa questão, tem essa questão, tem essa questão. Caraca. Beleza, vamos lá então. E a gente gravava. Era muito legal. E é por isso que, né, que teve e tem esse engajamento. Né? Não, era muito maneiro de fazer. Porque é de verdade mesmo. Era. E ciúmes? Nós falamos aqui do seu irmão mais velho. Rola um ciúminho quando eu me aproximo do seu irmão? Vamos resolver essa questão. Marcelo, é muito engraçado, né? Porque o Marcelo conheceu o meu irmão no aniversário da Flor, faz quantos anos isso? Uns 4, 5, não sei. Não esqueci até hoje. E aí a primeira frase do Marcelo ao conhecer o meu irmão mais velho foi: a Maria Flor escolheu o irmão errado. E assim começou a nossa triangulação. A nossa triangulação. E... Mas
Fala. Sim, eu tenho ciúme do meu irmão, inveja, um monte de coisa, e ele também tem de mim, é uma coisa que a gente consegue falar, acho um pouco melhor hoje, mas é muito difícil disputar se 2 meninos e coisa e tal. A gente nasceu quase no mesmo, quer dizer, ele tem 6 anos a mais que eu, mas eu faço aniversário dia 26 e ele no dia 8. A gente fazia aniversário, minha mãe juntava os aniversários, dava a mesma roupa pros dois, sabe assim? Era uma maldade desgraçada com essa mãe psicanalista. Então, ela vai dizer, imagina, ela tá vendo essa coisa, imagina, eu jamais fiz isso, mas ela... Eu nem fiz isso, e se eu tivesse feito também? Mas que bobagem, mas enfim. Então, é muito difícil essa coisa... Porque eu, por princípio, sempre achei tinha a ideia de que o meu irmão é melhor que eu. Isso já estava resolvido. Ele é melhor, é mais velho, mais inteligente, mais... Então, a ideia de que Ele nasceu em Paris. Pois é, e eu em Brasília, veja bem, né? Mas a ideia de que alguém possa gostar mais de mim do que dele é inviável, é impensável para mim. Mas então isso é todo um processo que a gente luta muito e fala sobre isso, e muita análise, mas não é fácil. Não. E você percebeu isso em 2 minutos e falou, Maria Flor escolheu o irmão errado. Que é um talento que você tem impressionante. Eu fui embora daquele aniversário e falei, cara, Flor, putz, o Marcelo realmente, cara, é de uma sensibilidade impressionante. De uma sensibilidade para o mal. Lógico, claro. O mal, vamos terminar bem esse negócio. Vamos. O mal tem o seu valor. Não sei o que quer dizer mal. O que quer dizer mal? O que você está chamando de mal? Incômodos. Quando você recebe uma informação que te causa um mal-estar. É um desvio que é um sinal de alguma coisa. É o sinal da homeostase. Lá mas não é isso? Algo que te faz sentir mal é algo que você precisa reconhecer para entender por que você foi parar lá. Senão você morre sufocado, entendeu? No final das contas. Então é uma chance de aprendizado. Qualquer desvio é uma chance de aprendizado. Senão a gente está no automatismo, né? Mas sim, fomos bem aqui hoje nesse quesito. De desvios? De sentir mal. Eu acho que podia ter sido melhor. Ou pior, né? Ou pior, Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores em vão são aves de verão. Se tens quem me deixar, que seja então feliz. Quanto tempo que a gente precisa para perceber que ainda é tempo de perceber a finitude? Putz, quanto tempo a gente precisa para perceber? Talvez um tempo que a gente nem tenha, né? Geralmente é quando vai chegando aos 45 do segundo tempo, né? A finitude para mim sempre teve lá, assim. Eu comecei a me angustiar com a morte com 8 anos, assim, mesmo. Chorar e falar, cara, como é que tudo acaba? Putz, como é que é possível? Mas de fazer alguma coisa mais razoável com isso, no sentido de falar, é isso aqui que a gente tem, como é que a gente vai fazer com o que tá rolando ainda? E de se apaziguar com isso, no sentido mais razoável, isso aí para mim é muito complicado de conseguir fazer. E tomara que eu consiga um pouco antes, assim. E atender as pessoas ajuda muito, né, nesse sentido. Ouvir as histórias dos outros e pessoas em posições diferentes, lugares, idades diferentes, lugares do mundo diferentes, me ensina muito sobre a vida como coisa, sabe? Emanuel Aragão, responda aquela pergunta mais simples que existe para quem tem toda essa complexidade do conhecimento. O que é a vida? Eu ensaiei essa muitas vezes no banheiro, no avião, eu estava repassando a resposta. Ela falou, você está falando sozinho, você está falando o texto do programa? Eu falei, tô. Mas a vida, assim, em termos muito simples, é um trabalho de retorno, né, à homeostase, de sustentação da própria vida. Então, a vida é um trabalho para sustentar e manter a própria vida. E adiar a morte nesse sentido, né? É um trabalho de adiar a entropia, a dissipação. Só que é um trabalho constante, porque você não para de fazer esse trabalho. Só que o que é legal disso, eu acho, é que esse trabalho, se ele for bem feito, se ele for bem sucedido nesse sentido, ele é um trabalho de prazer, porque a cada vez que você retorna para zonas de equilíbrio, você sente satisfação de retornar. Então é um trabalho constante de prazer, de continuar sendo, sabe? É isso que eu consigo pensar. Até quando? Até não ser mais, até a entropia vencer. A dissipação, né? Mas eu não vejo nenhum sentido teleológico e tal para além disso. Para mim é isso. É estar aqui enquanto a gente pode estar aqui,
e tentando continuar estando aqui. Então me responda uma outra pergunta mais simples. O que é a vida? Assim, para mim, você quer dizer? Só pode ser porque é você. Não, quero dizer, a minha vida. Então, a vida para mim é tentar conseguir ter mais prazer no trabalho de continuar existindo. Você quer dedicar esse programa para alguém? Bom, vamos lá. Você quer dedicar? Você quer falar? Mas eu prefiro que você vá primeiro. Tá. Flor, amor, queria te agradecer. Sem você, nada disso seria possível. Realmente, é verdade. Pelo menos isso aqui não seria possível. Essa relação que é tão importante para mim, de fato, é. E a Bel também, que eu acho que você também pode falar da Bel, talvez. Não. Eu vou agradecer ao Aurélio. Que é o irmão que eu tenho mais afinidade. Sentiu uma invejinha? Sentiu? Doeu? Não, agora não.